Aula 10, hein? Metade do curso, rapidinho. Bom, eu gostaria de começar, né? Primeiro, eu vou pedir a ajuda de um aluno ali que esteja ali lá fora. Me faça uma gentileza. Pede a um dos monitores para entrar, que eu acho que eles esqueceram de mim, só porque eu sou facilitadora da casa. Ninguém me respeita, não, gente. Que absurdo isso. Bom, vamos ver, né? Esqueceram. Porque eu quero começar com vocês, não eu falando, mas eu gostaria de ouvir de vocês qual é a percepção de vocês do que é a mediunidade, como você sente essa mediunidade, tá? Quem gostaria de começar? Ninguém? Para aí. Vamos lá, porque uma das reclamaçõezinhas da minha aula do quiz, vou falando logo para vocês, viu? Foi que eu deixei correr livre e as pessoas falavam e não estavam no microfone. Eu leio todos os quiz, viu? Então, eu vou pedir a vocês para a gente manter o combinado de levanta a mão e a gente leva o microfone porque os colegas querem ouvir, tá bom? Então, vamos lá, Vanessa. Boa noite. Eu entendo que seja o elo de ligação entre o plano espiritual e o plano material. Você entende, então, que é com ela que a gente faz esse elo de ligação. Quem mais? Quem mais? Só a Vanessa que sabe o que é mediunidade. Ah. Para mim, mediunidade é como um sentido. Então, a gente vê, a gente ouve. A gente também tem essa mediunidade, que é através dela que a gente faz o contato com os espíritos que estão desencarnados. É bonitinho, né? Vocês estão afiadinhos. Gostei das duas respostas. Obrigada. Seu nome? Qual o nome? Cláudia. Muito bem, Cláudia e Vanessa. Quem mais? Gente, vocês não são acanhados assim. É o início, né? Daqui a pouco... Ninguém mais quer falar o que pensa, o que sente, qual a sua percepção sobre a mediunidade. Não precisa ser palavra bonita, não, gente. Ninguém? Jura que vocês vão me deixar 2 horas falando sozinha? Só eu? Olá, boa noite. Para mim, a mediunidade é como uma comunicação. Como é que a gente se comunica com o que a gente não vê, com o que a gente sente? Para mim é essa aí. Mas eu entendo pouco, e da minha, muito menos. Quase todos nós, viu? Bem-vindo ao clube, não é? Bom, é exatamente o que Cláudia falou. Mais alguém? Pode falar. Mais alguém? Fale. Meu nome é Ana Cristina. Oi, Ana. Eu entendo que mediunidade seja uma faculdade que todos nós espíritos possuímos. Agora, cada um em um nível, né, que pode ser de visão, audição e também assim em graus diferentes, né, porque nem todo mundo é no mesmo grau. Perfeito. Então, juntando tudo, né, a mediunidade seria essa sentido, concordo plenamente com o termo sentido, é quase como se fosse um órgão de sentido que faz com que a gente consiga se comunicar, né, com pessoas que estão em outros planos, né, em outras dimensões, em outras vibrações, em outra frequência, né? Então, é a mediunidade que nos permite esse contato, porque aqui no plano encarnado, a nossa percepção de realidade, lembra que a gente já conversou sobre isso? É através do que a gente percebe a nossa realidade? Hein? Como eu percebo o mundo que eu vivo? Através do quê? Dos meus 5 sentidos, né? Que são órgãos, nada mais, nada menos do que órgãos, né? Que através deles eu consigo ouvir, eu consigo sentir, né, cheiros, eu consigo sentir o que eu toco, eu consigo ver, né? Não é isso? Eu consigo sentir os sabores. São órgãos que me permitem, né, perceber essa realidade material que eu estou aqui, né,
agora neste momento encarnado, ok? E ele justamente, a mediunidade, é esse órgão que consegue captar as vibrações, essa frequência do plano espiritual, que é uma frequência diferente da nossa aqui, encarnado, de uma matéria mais densa, é uma dimensão diferente. Tá claro? Então, eu posso dizer que a mediunidade, como disse uma colega, é puramente a comunicação? É o que me possibilita conversar com alguém? Não é isso? Se eu parto do princípio que eu sou um espírito, que nesse momento, um espírito, vivendo essa experiência na matéria, encarnada nesse personagem, Tânia, no momento em que eu desencarnar, eu vou continuar sendo um espírito. Eu só não vou ter o meu corpo material, não é isso? Pronto. Então, essas pessoas continuam tendo possibilidade de se comunicarem, porque estão vivas, né? Porque o que morre não é o espírito. O que morre é o personagem que eu construí para viver essa experiência. Pronto. Então, a mediunidade nos possibilita essa comunicação. E, de fato, tem pessoas que já desenvolveram mais essa mediunidade, num grau de ostensividade maior, que permite que ela capte, né, essas outras realidades com mais facilidade. Agora, o fato é que todos nós possuímos o potencial mediúnico. Todos nós somos médiums. Querendo ou não, acreditando ou não, nós somos médiums. Cada um vai desenvolver essa mediunidade de acordo com o grau de entendimento do que você já aprendeu a se utilizar de fato, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouco, mas trazendo a mediunidade não como algo místico, como algo, o médium, nada disso. Porque todos somos médiums, né? Ninguém se gaba porque pode enxergar ou que sente gosto, porque isso faz parte, é natural nosso, né? A mesma coisa a mediunidade, né? É um potencial, é um sentido, né, natural e comum a todos nós. E nós vamos desenvolvendo de acordo com o interesse. Nem sempre uma encarnação é interessante você ter a mediunidade desenvolvida, você pode desenvolver outros campos, né? De acordo com o grau de entendimento de como utilizar ela, tudo isso, né, faz com que nós tenhamos diversos graus de mediunidade, né, do mais ostensivo ao mais inspirado, ao mais sensitivo, né? Então, a gente vai ver bastante isso na próxima aula, quando a gente falar de médiums, né? Os tipos de médiums, tá certo? Então, eu vou continuar. Podemos seguir? O objetivo da nossa aula é a percepção de que a mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação com os espíritos. Que espíritos? Espíritos encarnados com espíritos desencarnados. Certo? Então, é isso. Objetivos específicos: explicar o conceito de mediunidade, bem como sua finalidade. Mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade. Explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados e mostrar os diversos tipos de mediunidade, bem como sua classificação. É bem pouquinha coisa, viu, gente? Meia-noite eu acho que a gente termina, tá? Pouquinha, só. Muito pouco, tá? Vamos lá. Pronto. Sim. Quem consegue me definir o que é um médium? O que é um médium? Vocês definiram mediunidade e o médium. Aqui, ó. O médium é a pessoa
que recebe a comunicação do espírito. Então ele é o intermediário, né? Ele recebe a inspiração e aí ele pode falar, dizer o que esse espírito está transmitindo e acrescentando que é importante, que ele deve filtrar, né, algumas coisas. Bacana. E como deve filtrar, né? Mas, então, ela já falou intermediário. Alguém mais gostaria de acrescentar o que é um médium? Boa noite. Boa noite. Na minha percepção, o médium é um canal que está ou não à disposição, porque às vezes ele nem sabe que ele é esse canal e outros se fazem à disposição. Mas é um canal legítimo. É um canal de comunicação entre os dois planos, é isso? Pronto. E é real. Muitas vezes as pessoas se conectam e não percebem, porque existem também vários tipos de conexão, né? Desde aquela mais sutil até aquelas mais intensas. A gente vai falar um pouquinho também. Então, médium é meio intermediário, né? É toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos. É por isso mesmo médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é, mais ou menos, médium. Ela está lá, questão 159 do livro dos médiuns. Então, os espíritos nos trazem que é uma faculdade que todos nós possuímos, né? Todos nós, independente de idade, independente de raça, independente de credo, independente de tudo, de nível social, pertence a cada um de nós, ok? Agora, existem pessoas, né, que se desenvolvem mais e conseguem ser este canal de comunicação, né? Ele é um intermediário, né, na comunicação do espírito. Então, é através dele que o espírito consegue expressar as suas ideias, a sua vontade. E essa vontade ele pode vir expresso na fala, através de uma psicofonia, pode vir através de uma escrita, através, né, da psicografia, ela pode vir através da arte, na psicopictografia, né? Ela pode se apresentar como um efeito físico. Então, temos várias situações onde a mediunidade, né, pode estar presente na vida da gente. E os médiuns que já desenvolveram mais têm vários canais, né, de audiência, vidência e vários outros que permitem que ele visualize pessoas já desencarnadas, que eles ouçam pessoas que já desencarnaram, e servindo exatamente desse intermediário, certo? Bom, partimos do princípio que todos somos médiums, tá? Mas, a nível didático, vamos adotar o médium, aquele mais ostensivo para determinadas situações, tá certo? Né? Não tomando que, então eu não sou médium, não é isso. É só a nível aqui didático mesmo. Então, já entendemos que os médiuns são essas pessoas que fazem a comunicação, são intermediários na comunicação entre os espíritos encarnados e encarnados. Então, podemos afirmar que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, que todos os indivíduos são médiuns, independente de sexo, idade, crença, raça, condição econômica, o que torna a faculdade inerente ao homem, certo? Está no livro de vocês. Uma coisa interessante também, que depois a gente vai ver aqui o mecanismo da mediunidade. Mas a mediunidade é a faculdade que possibilita ao ser humano colocar-se no estado alterado de consciência, permitindo-lhe manter comunicação psíquica com outros seres humanos, em outros níveis de existência. Bom, no momento em que o contato mediúnico está ocorrendo, a gente perde um pouquinho do domínio essa consciência nossa que está em alerta, que é essa consciência que eu estou aqui, né, conversando com vocês, eu estou em alerta.
eu alterar um pouquinho esse estado, né, de consciência, para que o espírito consiga, através do contato mente a mente, se comunicar. Então, muitas vezes, quando o contato mediúnico está acontecendo, né, é normal você observar o médium parecendo que está um pouquinho sonolento, né? Fica mais lento um pouquinho, porque é justamente nesse momento, essa consciência que estava muito alerta, começa a estar num estado de semivigília, né? Então ele fica meio assim, ensonadinho. Isso altera um pouco isso, e isso contribui para a conexão mediúnica, certo? E no momento em que isso acontece, a comunicação ela ocorre mente a mente. A gente vai ver aí o mecanismo. O espírito não entra no corpo, né, da gente, não é isso. Tudo acontece de forma mental. Então, assim, a gente fala incorporação, porque dá a impressão, né, que o espírito está dominando, entrou no corpo, né, parece aquela história do Ghost, né, que ela entrava assim, mas não é. Na realidade, é mente a mente. Então, o espírito conversa mentalmente, né, manda o comando e aí o médium vai executar, ok? Mas é mente a mente, é isso que ele está falando. Em outros níveis de existência, em outros planos de existência, ok? É uma faculdade do espírito que permite comunicar-se com outros que estejam em frequência vibratória diferente. Por extensão, permite que o espírito que esteja encarnado se comunique com outros sem o uso dos sentidos físicos sensoriais, numa alta frequência acima da que o cérebro capta ou emite da realidade. Bom, na verdade, quando eu vejo um vidente ver um espírito, que na realidade a gente já sabe que está vendo é o perispírito, lembra que a gente conversou sobre isso? Ele não está vendo com os olhos físicos. Pode dar essa impressão, mas não é com os olhos físicos. Ai, o espírito, meu Deus, eu tenho medo de espírito. Pá, acende a luz. Não vai espantar espírito. Dizem que, aliás, eles adoram luz. Ah, eu vou fechar meus olhos porque eu não vou ver. Não adianta, porque você vai continuar vendo. Por quê? Porque não são os sentidos físicos que você está percebendo, está vendo, está sentindo um cheiro, que você está ouvindo algo. Não é. Certo? Está tudo aqui na mente. É nesse outro órgão de sentido aí que é a mediunidade. Certo? Ficou claro aqui? Então, vamos. Será que a mediunidade surgiu com o espiritismo? O que vocês acham? Não, né? A história está aí para mostrar os eventos mediúnicos, os fenômenos mediúnicos acompanharam, né, toda a história do homem, né? Então a gente vai ver aqui muito rapidamente, né, só para refrescar a memória da gente e para entender o que a gente está falando aqui não é novidade, né? Desde que o homem encarna pela primeira vez num corpo humano, toda vez que o espírito, né, o princípio espiritual encarnou, pronto, ele já vem com esse órgão de sentido que é a mediunidade. Então, ela vem lá do tempo das cavernas. Certo? Então, aqui só para a gente falar, né, que as manifestações mediúnicas não são atuais. Existem registros aí ao longo da história. Ela sempre existiu desde o surgimento do homem na Terra. Sempre esteve presente no desenvolvimento da humanidade. E ao longo dos tempos, e aí que é muito bacana, né, ela foi interpretada e utilizada, né, de acordo com a cultura, religião, conhecimento dos povos e interesse. Né? Esqueci de botar aqui interesses. Então, ela sempre esteve presente, mas de acordo com a cultura daquele povo, do entendimento daquele povo, né, das suas crenças, ele vai interpretar ela de uma forma diferente. Então, vamos ver aqui, ó, interessante. Lá na época do homem primitivo, o homem não tinha mal tinha uma sociedade estabelecida inicialmente, né? Não tinham
uma crença, uma religião propriamente dita, né? Mas eles já tinham a questão da idolatria. Como eles não conheciam a natureza, como eram as coisas, ele adorava trovões, né? Os fenômenos da natureza para eles eram como deuses, né? E o mais interessante é que eu até cheguei, não sei se eu cheguei a comentar com vocês aqui, que existia um ritual do homem das cavernas de que quando um membro deles lá morria, eles colocavam o crânio na entrada da caverna para que a pessoa não voltasse. Outra coisa muito interessante, em várias pinturas rupestres, né, distribuídas em várias regiões do mundo, né, determinados símbolos eram comuns, que estavam lá, né, representados nas paredes. Eram comuns. Naquela época eles não tinham celular, né, não tinham Wi-Fi. Viajar era uma coisa difícil, né, restrita, até devido às próprias condições do planeta. Então, estudos, né, sugerem que justamente essa questão mediúnica, esse contato que acontecia, possibilitava a troca de conhecimentos, de informações, e acabou originando, né, uma simbologia muito similar, né, em várias escritas, né, representações, pinturas rupestres ao longo aí do mundo. Então, é uma mediunidade inicial ainda, muito primitiva, né? Porque o homem realmente ainda era muito instintivo, não tinha conhecimento. Então, era considerada uma mediunidade inicial, considerada, né? Um médium idólatra, né? Na verdade, porque ele idolatrava tudo aquilo que ele não conhecia, né? Reverenciava. A adoração ou temor às forças da natureza, denominadas como deuses. Aí ele adorava estrelas, água, céu, fogo, né? Enfim, todos os elementos da natureza. E em Evolução dos Dois Mundos, André Luiz nos traz que é o sistema inicial do intercâmbio mediúnico. É aí que inicia a nossa história com a mediunidade, ok? Avançando um pouquinho, o Código dos Vedas, né, que são os livros sagrados, né, e que a base da religião hinduísta, né, 1500 anos antes de Cristo, né, ele já tinha notícia de registros nesses códigos de espíritos. E olha que interessante, agora duas figuras que eu trago aqui, os faquires, né, que é bem... a gente conhece bastante a história dos faquires. Eles eram médiuns de levitação, né? Eles, através da mediunidade, praticavam a insensibilidade. Eles não sentiam dor, né? Então, entre outros, além do treino para a evocação dos pitres, que eram os espíritos. Então, eles eram médiuns que se comunicavam com espíritos, né, que viviam no espaço depois da morte do corpo. E aí entra, né, os brahmanes, né, que é a casta, né, superior deles e que eram considerados como os sacerdotes que tinham contato direto com os deuses, né? E eles, os espíritos dos antepassados no estado invisível acompanham certos brahmanes, convidando-os para cerimônias em comemoração dos mortos. Agora, que interessante aqui, sobre uma forma aérea, segue-nos e tomam lugar ao seu lado quando eles se assentam. Isso está lá descrito, né, no Código dos Vedas. É interessante que essa forma aérea seria o quê? Qual seria essa forma aérea? Oi? Gente, quando eu desencarno, o que aparece meu? É meu perispírito. Nessa forma aérea seria esse corpo espiritual, né? Então já está aí. Ó, os sumerianos e babilônios. Interessante deles, ó. A medicina deles, que era um misto de ervanaria, né, e magia, e eles eram médiuns que promoviam com receituário mesmo, né, e prescreviam
medicações para ervas, né, através do contato mediúnico mesmo. Consistia principalmente em feitiços para exorcizar os maus espíritos que acreditavam ser a causa das suas doenças. Os babilônios primitivos acreditavam em espíritos malévolos, se escondiam na escuridão e cruzavam os ares, espalhando em seu caminho o terror e a destruição, para os quais a única defesa eram os sacrifícios e sortilégios mágicos. Então a gente já tem aí o uso da mediunidade na medicina para cura, os curandeiros vêm depois, né? Com a mediunidade de receituário. Egípcios, né? Conhecimento sobre a morte, a gente já falou até aqui, né? Com aquele verdadeiro manual que é o Livro dos Mortos, né? Falando como deveria ser a trajetória dele lá no pós-morte, né? Conhecia o magnetismo. Olha o que eles já estudavam e conheciam, né? Magnetismo, sonambulismo, curavam pelo sono provocado, praticavam largamente a sugestão, usavam a clarividência com fins terapêuticos e eram célebres nas práticas de curas hipnóticas, né? Não era à toa que a medicina deles era muito avançada para a época, né? Já tem relatos de emancipação da alma, né? A gente estudou aqui e viu, né, a emancipação parcial e a emancipação total, que é o desprendimento, né, do perispírito, né, seja no desencarne ou seja quando nós desdobramos, né? Evocação dos mortos pelos sacerdotes dos faraós. Então, esses sacerdotes eram médiuns, né, que mantinham comunicação com os espíritos. Práticas restritas aos templos sagrados, né? Era misteriosa e sem acesso aos leigos. Então, só, né, o faraó, seus sacerdotes, a alta cúpula mesmo, que tinha acesso, né, a essas práticas mediúnicas de contato com os espíritos. E aí tem que Moisés, falando aos hebreus, né? Está lá em Deuteronômio, que entre nós ninguém use sortilégio e de encantamentos, e nem interrogue os mortos para viver a verdade. E aí vira um questionamento, né? Se ele proibiu, como é que se proíbe algo que não existe, né? Como é que se proíbe algo que não existe, né? Então a maior prova aí de que esse contato era real é a própria declaração, proibindo isso, né? Aos celtas. Era um grupo fechado de sacerdotes especializados em comunicação com o além, chamados de druidas. Os druidas eram sacerdotes celtas, já admitiam a reencarnação, a inexistência de penas eternas, o livre-arbítrio, a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito e as esferas espirituais, na existência de elementais, duendes, fadas, gnomos, etc., e na proteção dos espíritos superiores. Aí esse espírito Zéfiro, que foi um espírito que participava, né, e dirigia, junto com essa família aí, Baldin, as reuniões mediúnicas em Paris, ele traz a informação que Allan Kardec, né, que, na verdade, Denizar Rivail, tinha sido um chefe druida, um sacerdote druida, né, cerca de 100 anos aí antes de Cristo. Por isso que ele adota o nome de Allan Kardec, né, que era o nome dele enquanto sacerdote druida. Outra prática mediúnica aí eram os oráculos, né? Os oráculos eram esses templos que eram erguidos em homenagem aos deuses, e lá tinham médiums, né, que através de uma cerimônia, de um ritual, né, entravam em contato com os espíritos e respondiam perguntas, as mais diversas perguntas das pessoas que iam buscar, né, informações. Tá? Eram verdadeiros núcleos de intercâmbio medianímico, né, onde trabalhavam as sibilas, pitons e pitonísias, né. Gente de todas as classes sociais, inclusive autoridades públicas e militares, visitavam esses lugares e recebiam as orientações dos espíritos, as mais diversas.
Boa noite. Boa noite. Eu achava que oráculo eram sábios, antes de tudo, e intuitivos. Nunca tinha ouvido. Eram pessoas sábias e com sensibilidade maior, intuitivas. Não necessariamente que eram espíritos, assim, que dizem para essas pessoas mais sensíveis, que é a mediunidade, né? Mas existia todo um ritual mediúnico de transe. Existiam essas sacerdotisas, essas pitonisas, que elas eram levadas a um transe, através de um vapor, inclusive, que dizem que era com, parece que louro, que provocava o transe mediúnico, e ela estava em contato com os espíritos. Elas eram consideradas as pessoas que estavam falando com os deuses. Era um contato mediúnico, não era um sábio que estava ali falando, não. Era todo um ritual que acontecia, né, que é um ritual mediúnico mesmo, de transe mediúnico. Procure dar uma pesquisada para você ver como é que faziam. Então, investiam vários oráculos, né? Eu mostrei ali o de Delfos, né? Eram vários oráculos. Oi? Eu não falei em ritual, estou dizendo conhecimento mediúnico deles. Dos celtas. Dos celtas, que eles tinham um conhecimento mediúnico. Não falei em ritual deles. Pois não. Eu queria aproveitar para poder também fazer uma pergunta na mesma linha da que a colega ali fez. Oi. A mediunidade vamos lá, é um sentido, tem pessoas que veem melhor do que outras, então vai ter pessoas que têm esse desenvolvimento da mediunidade melhor do que outras, mas essa mediunidade, ela acontece de uma maneira espontânea ou ela acontece de uma maneira induzida? Exemplo, aqueles rituais do chá esqueci o nome agora do negócio do chá, né? Ayahuasca, isso aí, ayahuasca. Isso é uma maneira de induzir a mediunidade ou ali são exteriorizações do que a pessoa já tem como encarnado? A dúvida que eu tenho é essa. Vamos lá. O chá, no caso que você está falando, na realidade, ele promove... A mediunidade não tem nada a ver com o chá, certo? A mediunidade, ela existe, está aí. Mas lembra que eu falei logo no início que para que a gente consiga esse contato mediúnico, a gente precisa diminuir um pouco o nosso nível de alerta, de consciência. Está lembrado que eu falei isso? Pronto, o chá promove isso. Né? Altera o seu estado de consciência e isso promove, contribui para conexões, sim, pode, sim. Entendeu? Não é que a mediunidade foi provocada, a mediunidade já existe, está lá. Ela apenas criou e favoreceu a essa diminuição de consciência para a conexão acontecer, tá? Que não precisa disso. Na realidade, nós não precisamos de nenhum artifício desse. As reuniões mediúnicas, a gente não tem nada disso e a gente consegue fazer esse rebaixamento através de um relaxamento, de uma concentração, né? Mas é isso, ok? A Bíblia, né? A Bíblia está cheia, né? O Velho e o Novo Testamento. Você vê vários fenômenos mediúnicos quando você começa a ler, né, as passagens, né? Naquela época, a mediunidade era uma coisa natural, né? A Bíblia é cheia de efeitos inteligentes e efeitos físicos. Eu vou explicar o que é um e o que é outro depois. Mas você vai ver, na Bíblia você tem fenômenos de cura, de levitação, não é? Tem vários fenômenos que Jesus, mesmo com os apóstolos, praticava. Destaque para o profetismo mediúnico, né? E aqui Moisés e os 10 mandamentos, né? Há quem diga que os 10 mandamentos foi a primeira psicografia, né, que nós conhecemos, que a gente tem, né, a mais antiga que se tem história, ok? Aqui, ó, Jesus, demonstração do conhecimento da mediunidade. Jesus, várias vezes, tinha uma consciência incrível de que ele era espírito, de que era imortal, e ele dizia o tempo inteiro que o reino dele não era aqui. Né? Ele falava que a gente podia fazer tudo o que ele fazia, lembram disso? E muito mais. Tudo aquilo que a gente considerava como milagre, na realidade, eram potenciais do espírito, muitos fenômenos mediúnicos. Diversas manifestações, ó, cura,
levitação, transfiguração, escrita direta, vidência e materialização. Diga. Boa noite, Tânia. Boa noite. Eu tenho uma dúvida sobre a mediunidade em si. Não sei se eu estou me antecipando a alguma coisa que você vai mostrar mais adiante. Queria saber se a mediunidade em si, o nível de afloramento de uma pessoa, mesmo até involuntário, seria derivado de encarnações anteriores, que ela desenvolveu essa faculdade, ou se aquela questão seria mais uma provação naquela encarnação específica? A gente vai mais à frente. Agora, assim, provação. Isso depende de como você encara o que é a mediunidade. Tem gente que acha que mediunidade é castigo. Tem gente que acha que mediunidade é eu sou o máximo porque eu sou médium, entendeu? Tem várias formas de você encarar isso. Quando, na realidade, a mediunidade simplesmente é uma ferramenta de comunicação. Né? O tom quem dá somos nós. Ela pode ter sido desenvolvida, sim. Ela é uma faculdade que vai sendo desenvolvida como tudo na vida da gente vai sendo desenvolvida. Se você pegar a história do homem, tudo em nós desenvolve, tudo em nós evolui. Nosso corpo evolui, né? Nosso planeta evolui, tudo evolui. A mediunidade vai evoluindo, sim. Né? Ela é uma aquisição. É uma aquisição evolutiva nossa. E quanto mais a gente vai trabalhando isso, mais a gente vai aprendendo a usar. Né? O que a gente precisa aprender a usar de forma correta. Né? E não achar, por exemplo, que a comunicação, que a mediunidade é simplesmente uma ferramenta para se comunicar com o espírito desencarnado. E a gente vai estudar aí ao longo da ULI toda, a mediunidade é muito mais do que isso. Muito mais. É uma ferramenta de aprendizado do espírito, na realidade. Certo? Nesse momento aí, enquanto lá no primitivo se idolatrava, né? Aqui, por exemplo, a mediunidade já foi utilizada muito aí em auxílio ao próximo, né? Jesus ajudou tantas pessoas, curou, né? Fez tantas coisas. E uma consciência total aí, que eu já falei, da imortalidade, né? Então, aí os fenômenos. Idade Média. A Idade Média, então, foi cruel, né? Para quem era médium, né? Aliás, para quem era médium, para quem era cientista, né? Quem não professava a religião da época, para quem ia contra, né, aos interesses políticos. Então, foi uma época onde várias pessoas foram condenadas, né, principalmente a fogueira, sendo queimadas sob o pretexto de que eram pessoas que falavam com demônios. Né? Então, a mediunidade foi proibida, foi renegada, as pessoas foram assassinadas, né? E, querendo ou não, a gente traz isso, né? Lá, internamente, porque todos nós já vivemos na Idade Média. Né? Provavelmente, alguns daqui foram queimadinhos também na fogueira. Né? Sofreram de alguma forma. Então, a gente traz lá na nossa memória isso, e por isso que, às vezes, a relação com a mediunidade também fica difícil. Né? Normalmente traz uma relação de temor. Né? Foi a época de perseguições, acusações de manifestações de espíritos demoníacos, condenação à fogueira pela Inquisição. Né? Eu estava até lendo, relembrando, foram 285 anos de Inquisição. Né? A Idade Média foram 1000 anos. Né? E a Inquisição, 285 anos. Foi muita gente queimada, viu, gente? Muita. E aí, chegamos a Kardec, né? Num momento muito especial da sociedade, né? Onde a gente estava ali. Eu digo que o século XIX foi um caldeirão, né? 18, 19, muitas coisas acontecendo, né? A política fervendo, socialismo, Darwin questionando a divindade do homem, na criação do homem por Deus, né? O socialismo dizendo que a religião era o ópio do povo, o positivismo, né? O cientificismo, tudo isso, né? Foi aí que entra o espiritismo, né? E Kardec, trazendo de uma forma ordenada, com propósito, com método, né? Trouxe para a gente o Livro dos Espíritos e, a seguir, o Livro dos Médiuns. Né? E o Livro dos Médiuns, justamente, ele buscava
contribuir para as pessoas que tinham essa questão da mediunidade, que não entendiam isso, entender como lidar com isso, as consequências de estar convivendo com esse momento, com a mediunidade, né? O que pode trazer de benefício, o que poderia trazer de malefício. Então, Kardec traz de forma mais sistematizada, porque estavam acontecendo reuniões mediúnicas, né, com as mesas girantes. E se a gente lembrar da história, Kardec era meio cético com isso, né, e ele não acreditava. Ele foi para justamente provar que não era verdade, que para ele aquilo poderia ser justificado através dos estudos do magnetismo, porque ele era magnetizador, né? Então, ele achava que ele tinha como explicar aquilo tudo, né? E com os estudos, ele entendeu que existia uma inteligência por trás daqueles fenômenos, né? Ele disse assim, por quê? Porque as mesas começavam a dar respostas às perguntas. Ele disse assim, não é possível, uma mesa não tem inteligência. Tem que ter um efeito aí por trás, uma inteligência por trás comandando isso, né? Então, ele traz o Pentateuco, né, com essa organização e instruções e orientações lógicas, né? Conhecimento da natureza dos espíritos, suas missões e seu modo de agir. Então, a partir daí, a mediunidade tomou um estudo, né, um olhar diferenciado, né, com uma explicação mais lógica, com base, né? Bom, e aí? Como ocorre, né? A gente viu um pouquinho da história, só para a gente relembrar aí, entender que, de fato, isso acompanha o homem desde que ele encarna aqui a primeira vez. E como é que esse mecanismo ocorre? Eu já dei uma dica aí no início, né? O espírito não incorpora, não entra no corpo da gente, né? E como é que é se ele não entra no corpo da gente? Vocês lembram quando a gente falou de perispírito, que tinha uma faculdade, tinha uma propriedade do perispírito que era muito importante para a comunicação mediúnica? Vocês estão lembrados? Quem lembra que propriedade é essa? Não lembram, não? Oi? Expansibilidade. Vocês lembram disso? Pronto. Lembra que a gente falou que ao desencarnar o nosso corpo astral, esse corpo, o perispírito, né? Ele permanece com todo o nosso conteúdo, que a nossa mente está alocada lá no perispírito, com tudo que eu sou, com todas as minhas emoções, sentimentos, tudo aquilo que eu já integrei, tudo aquilo que eu ainda tenho que trabalhar. Está lembrado disso? Pronto. Então, como é que ocorre essa conexão? Primeiro, um estágio de rebaixamento de consciência, alteração da consciência. Quando isso acontece induzido pelo espírito. Por isso que eu digo que não precisa nada. Ó, aqui vamos colocar, vamos ver se isso aqui tem essa. Aqui é o espírito encarnado, aqui o desencarnado, ok? O que seria isso aqui, essa elipse aí envolvendo? Oi? Perispírito. Então, ó, quando o espírito se aproxima, né, ocorre uma expansão do perispírito do médium comunicante e a expansão do perispírito do espírito que quer se comunicar. Então, olha o que ocorre. O perispírito do médium se expande, dos comunicantes se expande. Está vendo ali que eles se conectam? Isso é o que a gente fala nas reuniões mediúnicas. O espírito está no campo do médium. Está no campo do médium. Aí se forma uma atmosfera fluídica perispiritual em comum. Quando isso ocorre, o espírito transmite através do pensamento, né? Transmite as ondas do pensamento,
elas vão se conectar com a mente do médium que vai dar a comunicação. Para que isso ocorra, esse rebaixamento tem a ver com essa conexão. No momento que os perispíritos se conectam, existe uma questão biológica que vocês vão estudar no ciclo 3, né? Que existem aspectos físicos que ocorrem. E um deles é a sonolência, porque ocorre a liberação de melatonina. E isso faz com que a pessoa fique mais sonolentazinha, certo? E permita essa consciência, né, rebaixa um pouco e a conexão se torna possível. É como se minha consciência alerta desse uma passagenzinha, uma brecha, para que o espírito consiga acessar meu inconsciente. A minha mente, que está lá no perispírito, trazendo os conteúdos que ele deseja. Porque ele vai encontrar lá tudo que ele quer. Porque lá nós temos todos esses sentimentos. A tristeza, a alegria, o amor, a raiva, são pertencentes a nós, né? Então, ele se comunica através disso. Então, expande o perispírito, há uma conexão, o espírito transmite através das ondas do pensamento, né? Por esse meio aí que é criado na conexão, chega até, né, ao médium, e ele capta essas ondas através de um órgão que vocês vão estudar, que é a pineal, né? Que é tipo uma anteninha, e vão acontecer todos os sintomas que a gente vai falar mais à frente, e ele vai conseguir se expressar ou através da fala, ou através da escrita, ou ele vai conseguir ouvir, ok? Deu para entender? Conexão de perispírito com perispírito, mente a mente, certo? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Qual seria a explicação para os espíritos protetores, anjos de guarda, né, que se diz na realidade que as pessoas têm, né? Inclusive já foram identificados em mim 2 por centros espirituais, que seria o quê? Um padre e um vaqueiro, né? E todo mundo tem uma, claro que dependendo do centro que vá, né, da crença. Qual seria a explicação aí do ponto de vista da mediunidade? Do ponto de vista da mediunidade, você se conecta com todo tipo de espírito, com todo tipo de pessoa, certo? Então, assim, mentores, obsessores, tudo são espíritos, no qual você se conecta de acordo com sua vibração, com aquilo que é, aquilo com que você se identifica, certo? É isso, são espíritos. Porque aqui no espiritismo a gente não fala em anjo, né? Já é mais um termo católico, né? Não é anjo, é um espírito. É um mentor. Mentor é um amigo espiritual que ele está ali. Como a gente tem vários amigos, né? Até encarnados, né? A gente diz que tem uns mentores também que ficam ali ajudando a gente, aconselhando, às vezes mostrando um melhor caminho. Mas são espíritos. Espíritos que você vai se conectando através da sua mediunidade, sim, né? Você pode vir e perceber as inspirações deles, né? E sofrer as influências, ok? Oi. Olá, boa noite. Boa noite. A intuição tem alguma correlação com a mediunidade? Porque, às vezes, eu sinto que é soprado no meu ouvido alguma coisa... E aí eu acho assim, sopraram um negócio aqui no meu ouvido. Isso chama-se inspiração. A gente tem um slide, a gente vai falar sobre isso. Ali na frente aí você vai entender, viu? Mas a inspiração é uma mediunidade, sim. Bom, aqui são alguns indícios de mediunidade, certo? Aí vão prestando atenção nos itens que eu vou colocando e vamos ver se a gente vai se identificando com algum deles, tá certo? Vocês vão ver que a gente tem muito mais do que a gente imagina. Vamos lá. Crises de choro. Quem já teve uma crise de choro do nada? Teve? Quem aí? Levanta a mão. Tava de boa, de repente, desaba a chorar, não sei de onde vem. Isso acontece comigo demais, viu? Dá uma angústia, começa uma angústia, eu começo a chorar às vezes. Assim, fiquei louco, fiquei maluco. Oi. Quer falar comigo? Ah, não, tá. Vocês também já aconteceu, já sei.
Vamos lá. Distúrbios de sono. Né? Você quer falar? Ou você... Não, pode ser como pode não ser. Pode ser também. Pode ser. Mas às vezes você não tem absolutamente motivo para nada. É isso que eu estou falando. Você está bem, não tem absolutamente nada, e você começa a chorar. Vem uma tristeza, uma angústia que você não sabe de onde. E aí começa a chorar. De onde veio isso? Será que é seu? A pergunta é, será que é seu? Agora, pode ser também uma angústia, né? Pode ser algo seu pessoal que aflorou. Mas aí a gente consegue meio que identificar por que a gente está angustiado, por que a gente está triste. É algo que você não identifica. Entendeu? Aqui, Oi. Uma pergunta que eu venho passando assim a cada semana aqui. Que eu saio daqui, muito a ver com essa coisa do distúrbio de sono. Toda semana, quando eu saio daqui, é uma noite que eu não durmo bem. Eu passo a noite toda acordando com um sono bem conturbado. No resto da semana eu durmo super bem, eu nunca tive problema de sono. Exatamente, às terças-feiras eu tenho distúrbio de sono. Tem a ver com isso? Bom, aí eu posso dizer que... Não posso dizer o que é. Eu não vou dizer para você que é isso ou aquele outro, porque eu não sei. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que estar aqui é um exercício de mexer muito com o que nós somos. Mexe muito. Porque o tempo todo, tudo que a gente está aprendendo aqui não é para o outro, não é para o externo, é para você. E aí a gente se vê, às vezes, em situações, algo toca na gente mais profundamente, que isso pode vir a perturbar. Porque eu lhe digo que, para mim, foi mexer muito comigo. E não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa, é difícil. Talvez esse sono seja inquietude, né? Muito mais do que o mediúnico, porque não tem por que ser isso, entendeu? Mas não estou dizendo que não pode ser. Até pode ser que você estabeleça alguma conexão e tudo. Mas acho que pare e pense um pouquinho, talvez se não seja essa mexida interna, né? Mais alguém? Não. Inspiração aguçada. Aí o meu amigo ali falando, né? Que de repente parece que ele ouve alguém falar algo para ele, né? Pessoas, às vezes, que estão com uma dificuldade enorme de resolver algo que, de repente, parece que veio de paraquedas a solução, né? Claro que tem a ver com os nossos conteúdos internos, que a gente sabe, né? Muitas vezes, mas tem coisas que chegam até a gente que são muito interessantes. E, do tipo, não vá por tal lugar, depois você saber que aconteceu algo. Alguém já aconteceu isso? De alguém parece que está te avisando, não faça tal coisa. Você vai e faz e quebra a cara. Sabe? Então, mas é ouvir claro mesmo, né? Esse ouvir pode ser um ouvir quase como se fosse alguém falando no ouvido, ou pode ser algo mais mental também. Né? Aqui. Oi. Naomi, tudo bom? Oi, tudo bom? Essa colocação que você fez aí, acontece muito isso comigo, né? Eu gosto de desenhar projetos arquitetônicos, certo? E vem muito na minha cabeça a forma de como tem que ser. Todas as minhas casas que eu construí foi tudo desenhada. Você é arquiteto? Por mim. Não. Eu não sou arquiteto. Vou perguntar porque eu sou, né? Então isso que eu estou perguntando. E sempre foi assim. Então, tudo hoje que nós temos, um celular, uma cadeira, um piano, é tudo através dessas inspirações, né? Que chega até a gente. Então, tudo é criado dessa forma. O mundo espiritual manda. Então, quando eu fiz o meu projeto onde eu moro hoje, é um conceito onde é cozinha e sala, certo? Interagindo. Integrado. Eu fiz isso há 14 anos atrás. Hoje eu vejo, na maioria das arquiteturas, todo mundo fazendo esse conceito interligado. Né? Então, na verdade, assim, se a gente parar e pensar que nós reencarnamos várias e várias e várias vezes, a gente já adquiriu muitas, né, habilidades, né? Muitos conhecimentos, e às vezes eles se manifestam aqui, né? Então, há mais facilidade de determinadas profissões, né? Habilidades manuais, habilidades com o corpo, né? Habilidades de escrita, muitas vezes já vem, né?
Pode falar. É engraçado essa parte da inspiração, porque sempre eu entendia como se fosse uma intuição. A gente vai ver lá na frente, eu vou explicar. Depois que vem, não, a inspiração é aquilo que vem de fora. Isso. E a intuição tem muito mais a ver com seus conteúdos internos, que aquilo que é o conhecimento que você já adquiriu. Exatamente. Mas a gente usa muito, né? Fui inspirado pelo Espírito. Na realidade, foi intuído, né? Mas na realidade é inspirado. Eu fui inspirado. Inspiração. Alguém lhe inspirou, né? A fazer aquela. Engraçado que antigamente ela estava falando, fez aquela pergunta que sempre quando ela sai daqui ela não consegue dormir. Eu vejo como assim, tá mexendo no que tá quieto. Então, também, né? Então tem a gente isso. começa a se descobrir. Antigamente, quando eu não frequentava centro espírita, que também não tem muito tempo, eu tinha uma audição, assim, o negativo e o positivo, como você falou aí. Aquele vá por aqui, aí eu ia, chegava lá, quebrava a cara. Mas depois, com o passar do tempo, claro que não está 100%, mas... Aprendeu a dar mais ouvido um pouquinho, né? Tendência mais positiva, a ser mais assertivo. Beleza. Não? Então, aqui, ó, visões e premonições. Alguém já teve alguma premonição? Premonição é uma mediunidadezinha que, às vezes, é difícil de lidar, né? Não é fácil, mas... muitas pessoas têm. Mudança de humor repentina. Não é bipolar. Eu não estou falando que é bipolar. Bipolar é outra coisa. Aí é um distúrbio. Quem é aí? Levante, só um pouquinho. Levante a mão quem de vez em quando já se viu nessa situação de levantar bem feliz, cantando de boa, tomar seu café da manhã e, de repente, do nada, virar. O humor... Várias pessoas acontece isso assim, a mesma coisa da angústia do nada, às vezes é essa raiva contida ou esse sentimento que vem do nada, né? Mudando o humor. Diga. Tânia, eu queria só tirar uma dúvida sobre visões. Eu entendo a importância de uma premonição, mas a visão somente, qual o sentido dela? Existe um desenvolvimento a partir da visão? O desenvolvimento da sua mediunidade de evidência. Você desenvolveu esse potencial de ver, né, o mundo espiritual, ou uma pessoa que está desencarnada, ou uma paisagem, entendeu? Entendi. É a mediunidade desenvolvida, né? Qual o sentido da mediunidade, gente? O sentido da mediunidade é aprendizado do espírito. É isso. É o aprendizado do espírito. Oi. Não, é só porque assim, eu sinto falta só em relação assim, você vê e só vê. Porque você desenvolveu aquela ferramenta, certo? Vamos lá. Sensibilidade aguçada também. Alguém aí é bem sensível aos assim. Você está ótima toda hora. Eu só vejo o dedinho dela. Você está bem, viu? Gente, arrepios, calafrios e tremores. Você está lá, né? Primeira coisa, gente, vamos combinar. Olha se não teve uma corrente de vento. Olha se o ar não está embaixo do ar-condicionado, tá? Para não dizer que tudo é mediunidade, porque nem tudo é mediunidade. Vê se você não está se sentindo mal, não está bem, viu? Porque também... Esse eu tenho muito, esse calafrio, assim, do nada, assim. Oi, pode... Aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Pois é, esse arrepio aí, ó. Quando alguém está te contando algo que você fica arrepiado e que é algo assim impactante por algum motivo, isso tem alguma relação com mediunidade ou não? Pode ter ou não, porque também quando algo vem muito impactante, o corpo reage, o nosso corpo reage às situações. Eu estou falando, nem tudo é mediunidade, né? Isso tem mais a ver a percepção do espírito. Quando você está assim, você não está nada. Essa aproximação, às vezes, pode causar isso. Né? Principalmente porque o perispírito tem temperatura. Dependendo da temperatura do espírito que está se aproximando do perispírito, às vezes você sente uma temperatura mais fria, né? Pode ser um pouco mais quente, mas esses arrepios, assim, do nada... Né? Não, mas eu falo assim, por exemplo, alguém está te contando algo...
que aconteceu um fato e esse fato está envolvido, sei lá, com energia que não é muito boa, que é meio densa, que é algo meio sinistro, e aí você se arrepia. Aí você fala, poxa, fulano, tô toda arrepiada. Pode ser ou não. Pode ser. Pode ser que ali estejam justamente, né? Porque a gente está aqui, em contato, existe uma outra realidade acontecendo com pessoas. Então, essas pessoas estão ali. Às vezes, aquela energia, aquela emoção, né? Aquela vibração que está ali, pode estar ali com pessoas conectadas com aquele tema, né? Com aquela situação, pode ser. Como também pode ser uma reação sua mesmo, no corpo. Né? Obrigada. Pode falar. Oi, Tânia, boa noite. Boa noite. Eu aqui do dedinho. O dedinho. Eu tenho algumas coisas... já segura aqui pra mim, por favor. Eu tenho algumas coisas durante o sono. Eu não sei se tem a ver com mediunidade, tanto que eu já vim visitar algumas vezes aqui para parar de ter esses sonhos. Tenho 3 coisas que ocorrem e eu fico muito angustiada. Eu sinto dor no sonho. Dor, tipo assim, sei lá, alguém enfia uma faca em mim, eu sinto dor mesmo, dói muito, sei lá, eu sou queimada no sonho, eu sinto dor de verdade, e eu acordo assim, de susto, toda suada, e meu ar-condicionado é frio, 19 graus, e eu acordo suada. E eu tenho esses pesadelos todas as noites, de dor, eu sinto muita dor no sonho. Umas coisas que eu acho meio anormal eu consigo voar no sonho, sabe, voar, eu consigo voar. Tá. E outra coisa que acontece é, tipo, esse negócio aí de sonhos com quem já morreu. Eu tenho muito, muito mesmo. Eu não sei se era você a palestrante que estava no dia, mas eu contei um negócio que eu tive com a minha avó. Não, foi minha avó. Minha avó. Que eu não vou contar de novo, porque esse assunto mexe muito comigo, mas foi também com... Tipo, ela não tinha morrido, mas ela tava, tipo... Tava doente e aí ela tinha perdido toda a consciência, assim, de tudo. E ela dormiu, eu dormi também e eu sonhei com ela, entendeu? Aí vocês têm que voltar um pouquinho, que não era dessa aula, que foi a aula que vocês tiveram, que foi libertação do espírito. Eu perdi 2 aulas. Tá, então você... Por que eu vou lhe falar? Porque isso aí é um tema que desdobra pra caramba e não é o tema de hoje. Mas, a priori, quando nós desdobramos, nós podemos ter contato com pessoas que já desencarnaram e pessoas que estão encarnadas. Porque a pessoa, sua avó estava lá doente e tal, mas o espírito não adoece. Então, ela desencarna. Quando ela desdobra, ela poderia ter tido contato com você sonhar com ela e vocês terem, de fato, um encontro, né, espiritual, mediúnico mesmo, ali com uma pessoa. Tá? E outra coisa, quando a gente desdobra, a gente também vai para bons lugares em maus lugares, né? Então, não é à toa que os antigos diziam que a gente deveria fazer uma oração antes de dormir. Na verdade, era um exercício de você adormecer com boas vibrações, né? Mas pode ser um sonho que são os sonhos compensatórios, né? E aí, eu vou te pedir que você assista no YouTube. Ela vai ser liberada. Né? Daqui um pouco está liberada a libertação do espírito, que fala sobre sonhos especificamente, tá? Porque é um tema bem certo. Eu só queria saber em relação às dores que eu sinto no sonho. Não sei te dizer por que as dores. Porque você pode ter a sensação de ser dor, mas de fato não é dor no corpo físico, certo? Então eu não saberia lhe dizer se você de fato está sentindo a dor, né? Ou se está lá acontecendo, está tendo toda aquela sensação, mas o seu corpo mesmo não está sentindo dor. Você está dormindo, está desdobrada, entendeu? Então, teria que ver exatamente o que é, né? Dar uma estudadinha, ver, procurar saber quem, né, trabalha com sonhos. Tem vários profissionais, né, que trabalham com sonhos. É interessante, de repente, você ver, porque se é algo que lhe incomoda, é bom olhar direitinho, né? Vamos lá. Sensações ou ideias estranhas, tá? O que são essas sensações e ideias estranhas? Pensamentos que normalmente não são seus, que você não teria, que não fazem parte do seu conteúdo, de você não é daquela forma, né? Você não pensa daquele jeito, e de repente essas ideias ficam chegando. Diga. Se tratando de sonho, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo está curiosa para saber.
eu tenho uma opinião a respeito, né, que ele abre fronteiras que a gente desconhece, mas para uma realidade muito ampla, assim, que às vezes é difícil entender. Tudo que se relaciona a sonho, né, do que você falou aí, eu acho que eu já experimentei um pouco. Inclusive, eu já fiz até um sonho assistido, né, que é aquela polissonografia, para entender se teria algum distúrbio fisiológico, né, relativo à minha qualidade de dormir. Agora, o que me chama a atenção é que, às vezes, essas sensações, né, de conversar com pessoas que já morreram, ter sensações de que as coisas estão concretamente acontecendo naquele momento, são em momentos do sonho que você está com um sono mais leve, né? Obviamente que quando você está num sono profundo, eu pelo menos não consigo me lembrar o que se passa nos meus sonhos. E eu já tive situações onde eu acordei, assustei as pessoas que estavam do meu lado, né? E tive reações, falei coisas e agi de forma como se estivesse interagindo com alguém, né? Aí eu queria saber como é que eu consigo chegar de forma mais profunda no que está acontecendo na minha mente durante o sonho, para saber se esses distúrbios vão mais além do que quando eu estou assim num sono mais leve. Aí eu vou te falar a mesma coisa para ela, você tem que procurar um profissional habilitado para isso. Eu não vou saber lhe falar, eu não vou saber lhe dar a resposta e lhe ajudar nesse sentido, né? Eu acho que tem profissionais, né, da área de terapia, psicologia, que trabalham com distúrbios do sono, que trabalham na interpretação desses sonhos. Eu acho que seria o caminho melhor, viu? Porque aqui eu não vou poder te ajudar nesse aspecto, viu? Humildemente, eu reconheço que não é minha área, tá bom? Sensações ou ideias estranhas, foi o que a gente já falou. Sensação de desmaio. Quem que já teve essa sensação de desmaio do nada? Eu tinha muito isso. O desmaio, e eu chegava a desmaiar mesmo, né? Tive um período bem complicadinho. A aceleração dos batimentos cardíacos, né? Você está ali, de repente, dispara o coração. Isso é um aspecto físico da conexão, né? Dispara o coração. Outra coisa, viu, gente? Por favor, deu alguma coisa no coração, vão procurar o cardiologista, viu? Depois não vão vir puxar meu pé e dizer, não vou lá, não, a Tânia disse que era mediunidade. Tá? Então, sempre um olhar para o corpo físico. Sempre um olhar daquilo que a gente precisa aqui enquanto encarnados. Pode ser mediunidade, pode ser, mas também pode ser algum probleminha. Então, viu? É a mesma coisa ali do ar-condicionado, né? Os arrepios, tá certo? Não quero ninguém puxando meu pé à noite, não, tá? Bom, e como é que essas conexões ocorrem? A gente já viu que tem um mecanismo de conexão de perispírito para perispírito, mas o que determinam as pessoas que se conectam comigo? O que determina isso? Hein? O que determina as minhas companhias? Alguém fala aí no microfone que eu estou vendo um monte de vozinha, não estou entendendo nada. Para aí, vamos lá. Padrão vibratório. Padrão vibratório, e aí? Sintonia, né? Sintonia. Muito bem. E aí? Alguém mais? Hã? Evolução. Afinidade, vibração, sintonia, vibração. O grau de evolução está muito relacionado a isso também, porque é isso que vai determinando se a gente tem mais uma vibração mais baixa, uma vibração mais alta. Pode falar. Só para complementar, eu tenho uma dúvida com relação à egrégora que se usa esse termo. Né? Qual seria a relação? Teria alguma relação com a mediunidade? A egrégora de uma... A egrégora é esse ambiente que a gente cria através dos nossos sentimentos, do nosso pensamento. Então, por exemplo, quando a gente fala, existe nessa sala uma egrégora que é criada por todos nós. Né? E é interessante como é diferente essa egrégora, porque a gente dá aula em turmas diferentes. E é muito diferente de uma turma para outra. Por que é diferente? Se o curso é o mesmo, o salão é o mesmo,
O facilitador é o mesmo. E por que a gente sente isso? Porque isso é sentido, né? Porque a gente não conhece ninguém individualmente assim. É a egrégora. Que é essa sintonia que todos nós criamos juntos através dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Boa noite, Tânia. Oi, boa noite. Diz uma coisa, quanto ao slide anterior. Né? Oi, sim. Você está falando da sensibilidade, né? Uhum. O grau de sensibilidade. É possível, quer dizer, é possível porque já aconteceu comigo, né? O cheiro, né? A pele. Eu já passei anos atrás com problemas, eu digo assim, problemas espirituais que aconteciam, que eu disse, estou doida. E experiência, assim, ao mesmo tempo positiva e negativa. Há uns dias atrás, eu sentia muito cheiro de mel. Eu digo, está incomodando demais. Aí eu fiz, tem alguma coisa estranha, eu estou ficando doida. Às vezes eu chegava assim, quero saber o que está havendo comigo. Cigarro. Não tinha ninguém por perto com cigarro, mas era um cigarro muito forte. Aquele cheiro forte. Éter. Eu estava muito bem, o cheiro de éter. Eu digo, meu Deus, eu estou ficando doida, né? Porque a gente pensa, estou ficando doida. Tem uma coisa que não está normal. Não, existe assim a pele. Perfume. Eu levei uma época que eu transpirava perfume e masculino. Eu digo, estou com algum espírito ruim. Por quê? Porque masculino, tadinho do espírito. Era muito tadinho forte. Do espírito, né? Eu esfregava a pele em vez de... E até sair o ar pela boca. Eu digo, cheira aqui, pelo amor de Deus, que eu não estou bem. Aí eu pedi a uma pessoa da minha família para poder cheirar. Eu digo, eu não tô certa. Tem algum encosto. Mas as pessoas, encosto, né? As pessoas no seu entorno ouviam, percebiam isso ou era só você? Por exemplo, tinha uma pessoa da minha família... Pergunta. Quando acontecia isso, tinham mais pessoas com você, elas percebiam ou era só você ou um só a mais? Uma pessoa. Pois é, isso pode ser mediúnico. Mas o cheiro era tão forte que saía. Olha, eu lá cansava até... Mas você percebia dessa forma. Por isso que eu estou perguntando se as pessoas percebiam. Sim. Entendeu? Sim. Se todo mundo percebesse, eu ia dizer para você que você era um médium de efeito físico. Certo? Como todos, não eram todos, era uma percepção sua e de mais alguém mediúnico. Você está percebendo esses aromas, esses cheiros. É possível. Viu? Então, ainda bem que eu não estou doida. Não. Por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando médiuns que se assemelhem no modo de pensar ou agir. Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente àqueles que possuem fluidos compatíveis com os seus para produzirem os fenômenos. Então, nada mais é do que a sintonia, do que a afinidade, né? Porque, na final das contas, o que somos atraem as pessoas que convivem com a gente. Não é verdade? Isso é diferente aqui encarnado? Não. Somos espíritos encarnados, e eu já falei isso mais de uma vez aqui. E nos relacionamos com pessoas que a gente tem sintonia, que a gente tem afinidade, que curtem, como eu digo, a mesma vibe, né, da gente. Não é assim? A mesma coisa é a relação dos desencarnados entre eles. Quando a gente desencarna e vai lá, vamos ficar com um grupinho que somos afins, e a nossa relação com eles também. Nós encarnados com eles desencarnados. É por afinidade, é a partir daquilo que nós somos. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, é que atraem as conexões com determinados espíritos, né? Então, se a gente não gosta muito da companhia, é bom a gente começar a pensar onde a gente precisa mudar, né? Vamos lá. Afinidades mediúnicas. Aí, ó. A comunicação acontece por meio da ligação psíquica do médium e do espírito comunicante, que acontece através da sintonia e da afinidade entre ambos. A qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada às duas condições. Aí, ó. Afinidade mental, ela ocorre através dos nossos pensamentos similares, né? Sintonia vibratória é através dos sentimentos, porque os sentimentos emanam frequências.
Isso que nos sintoniza. Eles são muito poderosos, os sentimentos são muito poderosos, né? Existe até uma escala que mostra a frequência dos sentimentos, né? Em Hz eles mostram, é muito interessante. Então, é aí. Então, qual é a dica? Orai e vigiai significa o quê? Cuide de seus pensamentos, cuide da qualidade dos seus sentimentos. Eu só me conecto com o obsessor. É bom analisar. Por que você atrai essas pessoas o tempo inteiro? Né? O que eu preciso mudar em mim para que essa pessoa não consiga mais me acessar? Porque ela só vai acessar a gente se nós permitirmos. A gente vai ter uma aula de obsessão que vai mostrar direitinho isso. Então, as boas companhias do amigo, aqueles que não estão boas assim, que estão incomodando a gente, tudo isso tem a ver com isso aqui, ó, sintonia e afinidade mental. Uma pergunta que eu sempre fico muito me questionando assim. Eu sou uma pessoa muito assim. Muitas vezes eu estou num lugar e chega alguém que eu não conheço, que eu nunca vi. E do nada, assim, eu olho para aquela pessoa e eu não me sinto bem. E às vezes as pessoas chegam para mim e fazem, mas aquela pessoa é tão legal, aquela pessoa é tão gente boa, mas eu não consigo. É como que eu digo assim, como se fosse a vibração dela, para mim não. E eu tô falando negócio de arrepiar ali, eu tô falando isso e tô até tendo um arrepio aqui, assim. E eu insisto nisso, às vezes, com as pessoas, que as pessoas ficam falando, mas fulano é tão gente boa e você não gosta. Eu digo, gente, eu não consigo. Às vezes eu converso tudo, vejo que a pessoa é legal, tal, mas a vibração minha com esta pessoa específica, ou com algumas pessoas, não. Pode ter a ver com isso? Com a mediunidade? Acho que uma das coisas que eu aprendi do espiritismo é que tudo pode, né? Mas, assim, a gente precisa lembrar que na nossa trajetória de vida, né, nesse projetinho aqui que nós criamos para a nossa vida, nós vamos encontrar muitas pessoas. Pessoas que, inclusive, eu já convivi em outras vidas. E a gente não sabe exatamente o que a gente viveu com essas pessoas. Então, algumas dessas pessoas, às vezes, quando chegam até nós, a gente cria essa barreira, né? E na minha experiência pessoal, e eu vou dizer minha, eu aprendi que é justamente essas pessoas que eu devo me aproximar. Eu tenho que trabalhar isso em mim. Porque se ela se apresenta hoje como uma pessoa bacana, que todas gostam, uma pessoa, né, que ninguém entende porque você não gosta, você precisa trabalhar isso em você, né? É uma boa... Porque se a gente está aqui para resolver algumas pendengazinhas, né, a gente aproveita e já elimina logo para não levar para a próxima, tá? Finalidade da mediunidade, olha só. Evolução espiritual do médium através da integração de habilidades. Vocês concordam comigo que se a minha visão for muito além do plano material, se eu entender essas outras realidades, se eu aprender a utilizar melhor essa minha mediunidade, eu vou poder estabelecer conexões que serão muito proveitosas para a minha encarnação, aqui e agora acontecendo, né? Se a gente pegar ao longo da história, a gente vai ter gênios, né, que contribuíram demais para o progresso da própria humanidade. Eu estava lendo sobre Nikola Tesla. Vocês já ouviram falar de Nikola Tesla? Pronto. Uma coisa muito interessante, ele descrevendo como é que ele projetava. Muitos dos equipamentos que ele projetou, e não foi pouca coisa, gente, foi muita coisa. Muito da tecnologia de hoje se deve aos estudos e às descobertas de Nikola Tesla. Ele via na mente dele pronto o projeto. Ele via o equipamento em 3D. E às vezes já partia para a construção sem nem precisar desenhar, né? Então, vamos parar para pensar. Steve Jobs, um dia na garagem dele, chegou do nada
tudo que chegou para ele, e ele colocou o mundo na palma da mão da gente. Popularizou, né, uma tecnologia que era muito restrita, cara e difícil. Isso deu um salto, né, na evolução tecnológica nas nossas comunicações, sabe? Isso veio do nada, um belo dia, né? Então, parar para pensar de onde vem todo esse conhecimento. Será que em uma encarnação, com tão pouco tempo, a gente conseguiria tais, né? Então, quando a gente para pensar nisso, a gente consegue entender e assimilar melhor as nossas várias existências, os nossos vários conhecimentos e essa nossa possibilidade de estar fazendo contato e trocas de conhecimento com essas pessoas. Porque a tecnologia no plano espiritual é extremamente mais avançada do que a nossa. Agora ela vai chegando aos pouquinhos aqui, porque nós estamos num grau que a primeira coisa que a gente faz quando algo descobre algo, né? O homem descobriu a energia nuclear e fez a primeira coisa o quê? Uma bomba atômica, né? Então isso vai sendo, né, vamos dizer, descortinado para a gente à medida que vai sendo possível a gente entender como utilizar também, né? Às vezes não entende logo de cara, né? Mas pode passar. Enquanto eu levo o microfone lá no livro de Adenauer, chamado Voo do Espírito, que tem aí, tem uma parte em que ele coloca muito essa questão da mediunidade e tudo aquilo que ela pode oferecer no intercâmbio das várias atividades humanas. É bem interessante como ele coloca. Oi. Tânia, qual é a explicação, do ponto de vista mediúnico, das crianças superdotadas, os pianistas que tocam óperas, né? Reencarnação. 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 Habilidades já adquiridas. Um menino de 2 anos sentar no piano e tocar mas reencarnação. Eu sei que é reencarnação, mas são médiums, são como... Não, necessariamente não precisa ser médium. Ele simplesmente conseguiu acessar esse conhecimento dele e tocar o piano. Já é inato dele. Vocês viram aqui reencarnação e ciência, né, que são essas habilidades inatas, que a pessoa já nasce com isso, né, e fazendo o que você está falando. Falando não sei quantos idiomas também. Eu vi uma menina falando vários idiomas. Ela aprendeu aonde? Em 5 anos, 6 anos, ela ia aprender 5, 6 idiomas, como ela falava? Não, isso ela traz de outras vidas já. Está lá no conteúdo. Quer ver uma dica para vocês, interessante sobre isso, algo interessante sobre mim? Eu viajei há um tempo atrás com meu esposo para a Itália, a trabalho. Fui ver lá, o trabalho da gente estava relacionado a um fornecimento de material italiano. Nós fomos para a Itália. Eu cheguei no aeroporto, foram me buscar no aeroporto, sentaram e começaram a conversar comigo, e eu comecei a responder, e tal, falando no caminho, o pessoal que foi buscar a gente no aeroporto. Lá pelas tantas, o motorista virou para mim e disse: mas você fala italiano? Aí porque na minha mente eu não estava falando italiano, eu estava falando português. Eu falei: não, você estava falando comigo. Veio da onde isso? Eu nunca estudei italiano. Da onde aflorou essa língua? Eu digo porque foi uma experiência minha mesmo. Foi interessante, impressionante. E eu passei a viagem toda falando com eles normalmente. Claro que não com aquela fluência, né? Óbvio que não. Mas eu consegui me comunicar o tempo inteiro. Certo? Da onde que veio isso? Não foi daqui. Não foi mediúnico, não foi um espírito o tempo todo comigo ali, né, falando italiano. Isso foi um conhecimento meu. Oi. Oi, boa noite. Também. Boa noite. Eu já pensei tanta coisa aqui de falar. Me diz uma coisa, existe alguma explicação no espiritismo para aquela crença que a gente ouve falar sobre as pessoas que têm um olho ruim, olho de seca-pimenteiro, enfim, né? Gente que olha para a planta morre. Queria saber. A explicação que tem é que nós somos seres energéticos, gente. Emanamos fluidos. E a qualidade desse fluido tem a ver com a qualidade do que eu sou, né? Então, existe nesse aspecto, assim, né? Existem umas doações de fluido. Então, você pode interferir. Sim, nós interferimos um com o outro o tempo inteiro.
O tempo inteiro. A gente está emanando sentimento, a gente está emanando pensamento, a gente está emanando fluidos que são naturais nossos. Então, a gente interfere, sim. Certo? Tem pessoas que têm um potencial mais forte de fazer isso, né? E às vezes secar uma pimenteira, né? Então, vamos lá. Demonstrar a continuidade da vida após a morte. Né? É incontestável você saber que você continua, que você supera a morte, né? Porque o que morre não é você, né? A sua essência, você continua, a sua consciência permanece, né? Isso muda tudo. Muda tudo. Quando se integra a possibilidade de entendimento, de integrar que eu sou imortal, tudo muda. Não é a mesma concepção. Uma coisa é você viver aqui, agora, na concepção de que você vai morrer e tudo vai acabar. Outra coisa é você entender que vai continuar, e mais. Você vai levar exatamente, né? Tudo que você é, todas as suas pendengas, todas as suas conquistas vão lhe acompanhar. Muda muito. Instrumento de autoconhecimento e autodescobrimento. Lembra que eu disse que os espíritos acessam em nós sentimentos que estão afins com o mesmo padrão de vibração? E é através disso que eles conseguem se comunicar, porque eles vão buscar dentro de nós essa vibração desse sentimento para poder expressar o que querem. Você já pensou que cada vez que isso aflora dentro de você é uma possibilidade de você trabalhar isso em você? A gente sempre costuma dizer que nas reuniões mediúnicas, quando a gente está lá trabalhando, o maior beneficiado é o médium esclarecedor daquele momento. Porque tudo que está vindo à tona tem a ver com essas pessoas. Então é o momento da gente trabalhar. Porque aquilo que o espírito traz também tem a ver com você. Também tem a ver com seus conteúdos, né? Por isso que a gente fala que é autoconhecimento e autodescobrimento. Equilíbrio psíquico entre personagem e espírito, né? Se você entende essa dinâmica da vida, como isso aqui sendo uma passagem, a mediunidade me possibilita me comunicar com uma outra realidade que também me pertence, que eu passo a ser um ser mais equilibrado e entender que eu sou um espírito tá aqui, num processo de aprendizado, que esse personagem vai, sim, de vez em quando, pisar no tomate. Esse personagem vai fazer coisas bacanas. As outras ele não vai conseguir realizar. Algumas ele vai dar conta, outras não. Mas ele tem o quê? Uma possibilidade de continuar, de sempre se melhorar, né? Naturalização da mediunidade no dia a dia. E aí a gente traz que a mediunidade é muito mais que uma ferramenta de comunicação com o espírito, mas é uma ferramenta de aprendizado para o espírito. E a gente usa a mediunidade todos os dias, gente. Todos os dias, o tempo inteiro, e a gente não percebe. Nas inspirações. Por exemplo, você quer ver uma mediunidade incrível? A mediunidade de mãe em relação aos filhos. Olha que conexão que a mãe tem. É uma conexão que não se explica assim do ponto de vista, né? Então, essas são as percepções de uma mãe. Criança brincando com amiguinho imaginário. Eu me lembro que eu brincava horas. Eu tinha uma amiguinha que brincava comigo horas. Eu não consigo hoje me lembrar dela, do rosto dela. Mas ela era muito real para mim. Sabe? E eu não precisava de mais ninguém, porque para mim estava bom ali a brincadeira com ela, né? Ela era ótima, ela não contestava nada, né? É muito bom. Então, buscar trazer essa ferramenta de uma forma mais natural, né? E aí a gente vai trazer dois aspectos aí, bem legais. Mediunidade, né? E conteúdo anímico. O que é o anímico? Tá ali, anímico está dizendo que é da alma, conteúdos da alma. Porque a pergunta é, o quanto de fato isso é mediúnico e o quanto de fato isso é meu? O quanto de fato, numa reunião mediúnica, aquela pessoa que está falando, aquele espírito que está conversando ali através de uma pessoa, é o espírito ou é a pessoa? Não é que seja a maioria anímico, mas sempre tem um conteúdo anímico. Por que tem um conteúdo anímico? Porque está passando pela minha mente. Então carrega coisas que são minhas também. Numa comunicação mediúnica, eu tenho um conteúdo que é mediúnico, que é o contato com o outro, que está trazendo os seus desejos, a sua vontade, o seu sentimento. Mas tem uma parte que é minha, que pertence a mim.
E é importante que tenha, porque essa parte é o filtro do que eu vou comunicar. Porque a essência do que eu sou não vai permitir que, de repente, eu traga determinadas comunicações, haja de determinada forma, né? Mediunidade permite manter a comunicação psíquica consciente ou inconsciente. Essa conexão pode ser consciente no sentido, eu vou para uma reunião mediúnica, eu vou provocar um rebaixamento da minha consciência e vou me conectar. Ou, às vezes, essa conexão pode acontecer sem a gente nem perceber, de uma forma mais intuitiva, num processo obsessivo, né? Pode acontecer. E eu não quis me conectar, não estava consciente daquilo. Aconteceu. E anímico são conteúdos próprios, é produzido pelo encarnado com suas próprias faculdades espirituais, sem o uso dos sentidos físicos, graças à expansão de seu perispírito, sem a participação de outro ser humano, sem outro espírito. Muitas vezes pode ocorrer numa reunião mediúnica a comunicação ser totalmente anímica. Totalmente anímica. O médium liberar um conteúdo dele sem ele ter consciência disso. Para ele, é o espírito que está falando. Mas muitas vezes é dele, só dele. Certo? Isso não é uma farsa, não é uma fraude, como já foi pensado. Uma fraude é quando o médium produz de forma proposital aquilo, né, que é um charlatanismo. Ele conta aquela história, ele inventa aquilo porque ele quer fazer. O animismo, não. A pessoa libera, né, aquela comunicação, né, durante aquele trabalho, mas para ele é o espírito que está falando, mas é o conteúdo dele. Diga. Boa noite. Boa noite. Uma experiência sobre isso. Eu frequento um centro universalista e uma certa vez eu fiz a entrevista com o aconselhamento com um guia e o médium foi assim, foi uma das melhores experiências com relação à orientação, enfim, a conselhos. E quando eu acabei a orientação, a médium ela precisou se afastar muitas vezes por conta de companhias, tal, enfim, fez a doutrinação de quem me acompanhava naquele momento, e no final ela levantou e parou o trabalho dela. Aí depois um trabalhador da casa me chamou e pediu que eu fizesse um novo aconselhamento, porque a médium, não com essa, hoje eu entendo isso, porque eu estudei sobre isso aí, mas ela disse que ela não estava 100% incorporada. Então, muito provavelmente foi... Ela trouxe muito conteúdo anímico dela e acho que eles preferiram, né, remodelar. Pode ser. Provavelmente ela percebeu. E aí, pode ser. Pela responsabilidade dela, ela pediu que eu refizesse. Mas o interessante disso é que aquilo que você falou faz todo sentido. Porque o aconselhamento dela, eu fiz um novo aconselhamento, mas o dela ficou realmente, assim, foi muito importante para mim, do que era dela, né? Do que não necessariamente era de um espírito guia, enfim. Sim, sim. Então é extremamente importante, inclusive o médium estudar e ter conteúdo para que... É fundamental, né? Fundamental. Com certeza. Pois Aqui. Não. Oi. Boa noite. Boa noite. Exatamente em função do que ele acabou de dizer, a pessoa que estava com você percebeu que alguma coisa não fazia sentido. Então, teve uma percepção, mas de uma forma geral, estando em reuniões mediúnicas ou em outro espaço, como distinguir o que é e o que não é do médium que está passando? Como distinguir isso? O próprio médium ou o outro? Como é que isso funciona? Olha, a priori, numa reunião, a gente nem fica preocupado se é ou não, porque se a gente entende que se aquilo veio, é porque precisa ser tratado também. Então, a gente não se preocupa com isso. É muito difícil distinguir. É muito difícil para quem está esclarecendo e até mesmo para o médium distinguir, né? A única forma disso é o autoconhecimento. Cada vez que você vai se conhecendo mais, você vai entendendo aquilo que é conteúdo seu e aquilo que não é. É a única forma. É um processo de autoconhecimento. Certo? Vamos lá, tem que avançar ainda, porque muitos comportamentos humanos são, de via de regras, ditados pelas influências que os espíritos desencarnados exercem. Muitas vezes, eles dirigem as ações humanas sem que se perceba, pela sua sutileza e pela ausência de conhecimento, certo? Em distinguir distintas origens de ideias. Então, o exercício, passamos a controlar e olhar e entender as nossas atitudes. Será que isso é um padrão meu mesmo? Porque a gente entende, claro que nós oscilamos, mas a gente sabe
mais ou menos um padrão que a gente tem. Se algo chega até nós que é muito fora do contexto, é algo a pensar. Será que isso é meu? De fato é meu? Eu não vou fazer isso, porque eu não sou assim, eu não concordo, né? Eu não vou falar tal coisa, porque não é meu isso, né? Vou mandar aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de mediunidade, que está apertadinho, mas vamos embora, vamos tentar. Nós temos 2 tipos, efeitos físicos e efeitos inteligentes. Eu falei para vocês lá no início. O que é uma mediunidade de efeitos físicos? Efeito físico é aquele tipo de fenômeno mediúnico onde todos presenciam, mesmo que não seja um médium ostensivo. Ok? Então, se um espírito aparecer aqui, se materializar, todos precisam, foi a pergunta que eu fiz para a colega ali, todos precisam ver o espírito. Se só meia dúzia viu, são videntes. Então, não é efeito físico. Certo? Efeitos inteligentes são aqueles efeitos que passam pela mente, né, de um médium com o espírito que está ali se conectando, e só quem é ostensivo que vai poder perceber isso. O espírito está aqui passeando, andando para cá, passou atrás de mim, ninguém está vendo nada. Mas eu sou vidente, estou vendo. Ou então, se tiver mais 3, 4, 5 que sejam ostensivos, vão perceber. Deu para ver a diferença? Então, vamos ver alguns aqui rapidinho. Né? Os médiuns, outra coisa que é interessante também, né? Que os médiuns de efeitos físicos são aqueles capazes de produzir efeitos materiais ostensivos, como movimento, movimentou algum objeto. Todo mundo tem que ver que movimentou. Inclusive, a gente vai fazer na nossa mediúnica experimental, a gente vai fazer esse experimento. Ruídos, voz direta, cura e etc. A voz direta é aquela que todo mundo vai ouvir alguém falar, mas não vai ser através de um médium. Mas todos têm que ouvir para ser um efeito físico, ok? Cura. A cura é um efeito físico, porque a pessoa curada está curada. Todo mundo pode constatar isso, né? É a combinação dos fluidos do médium e do espírito comunicante, alterando as condições do ambiente, influindo nas propriedades físicas da matéria. E todos percebem o fenômeno. E como é que ele consegue? Aqui são algumas imagens do médium Peixotinho, numa materialização de um espírito. Aqui, o anterior é Carmine Berabelli, é um médium notável ele levitava, ele está levitando aí. E lá as mesas girantes, que foi um efeito físico também, que todos podiam, né, ver quando participavam dessas reuniões. Mas, para que isso ocorra, eles precisam do quê? De ectoplasma. Que é a doação desse fluido, que é produzido em nosso organismo, muito sutil, e que os espíritos se utilizam para poder atuar sobre a matéria, porque o espírito, na sua forma de perispírito somente, ele não consegue pegar e movimentar um objeto, ele não consegue levantar uma pessoa, não. Ele precisa de um fluido mais material para que ele consiga manipular, né, a matéria. Então, ele utiliza do ectoplasma do médium. E existem alguns médiums de efeitos físicos que têm uma doação de ectoplasma muito intensa, muito grande. Então, os espíritos combinam os seus fluidos, que são similares a um ectoplasma, é um outro fluido, com os do médium e do ambiente. Aí atuam sobre a matéria. Então, quando você vê o médium levitando, na realidade ele está ali como se fosse com uma base de uma matéria que está, né, suspendendo ele. Então, ele não está assim voando mesmo, de fato. Ok? É uma matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações. E ela é expelida através dos nossos orifícios, né? Nariz, aí boca. Aqui, materialização. É o processo de condensação de ectoplasma, possibilitando a visibilidade física. Então, o espírito é materializado, se materializa a partir do uso desse ectoplasma. Ele pode ser parcial ou total, né?
Aqui é o espírito de Kate King, que é essa médium Florence Cook, que foi estudada aí por William Crookes. Efeito físico de transporte, que é trazer, né, o objeto de um lugar para o outro, né? Quando você traz de um objeto do exterior, é aporte, né? E que você leva é o transporte. Né? Essa aí é a Elizabeth Desperance. Ela era médium de transporte. Efeito físico também, levitação. Elevação e deslocamento de pessoas e objetos sem um apoio visível. A gente não vê, mas existe o apoio. Pode ser em conjunto, pode ser uma pessoa, pode ser pessoas e animais, podem ser levitados de individual, ou pode ser uma levitação múltipla. Esse aqui é Daniel Douglas Home, também é um médium de levitação. Tipologia foi aquela das irmãs Fox, que eram as pancadas na parede, né? A comunicação por meio de pancadas, né? Por convenção de letras e palavras, que foi um momento marcante do espiritismo e que atraiu, né, os pesquisadores a estudar esses fenômenos, na realidade. Família Fox aí. Bicorporiedade. Bicorporiedade, ela é possível por conta do perispírito. Nós temos, né, uma natureza tripla, não é? Tríplice. Nós temos um corpo físico, um perispírito e tem o espírito, não é isso? Bicorporiedade é a capacidade que o médium tem de deslocar seu perispírito, certo? Se apresentar em outro lugar e se tornar visível. E fazer as atividades simultaneamente. O corpo físico continua na sua atividade, o perispírito materializado ali faz a outra atividade, certo? E isso é possível por quê? Porque são corpos que é o espírito que comanda. Então, bicorporiedade, isso é quando ele fica visível. Ó, os exemplos aí, Francisco de Assis, Padre Pio, Eurípides Barçanufo, que estava dando aula, né? Ocorreu esse fenômeno e ele fez um parto, né, ao mesmo tempo. Então, bicorporiedade. Voz direta, manifestação oral direta do espírito, foi aquilo que eu já tinha falado. Não precisa o médium estar, né? Ele não faz através do médium. Ele fala aqui, todos nós vamos ouvir. A escrita ela pode ser direta ou pneumatografia, desculpa. É a comunicação que se realiza por meio da escrita. A caneta vai sozinha, não precisa da mão do médium. Certo? Efeito físico, todos têm que ver. Transfiguração, né? Fenômeno que caracteriza aquele médium que está dando a comunicação, ele parece que ele muda a feição. Aquilo é uma sobreposição do perispírito, do espírito, com o né? no corpo do médium. Ele só faz uma sobreposição, ele não toma o corpo, ele só sobrepõe. E aí, por isso é que a gente vê essa cura, né? Também, né, essa doação de fluidos, né, onde promove essa cura e todos podemos ver a cura. Então, é mediunidade de cura. É um efeito físico. E temos os inteligentes, que aí são aqueles que passam mente a mente, né? Então, só os médiuns que têm uma ostensividade que conseguem perceber esses fenômenos. Visualizar um espírito que aparece, ouvir uma voz, né? Que não está sendo, naquele momento, não é um efeito físico, certo? Então, todos nós somos médiuns, né? Mas alguns com uma ostensividade maior. Psicofonia, faculdade que permite a comunicação oral de um espírito, né? Então, eu coloquei aí Divaldo, né? O espírito se utiliza do aparelho fonador do médium, denominado por Kardec como mediunidade falante. Divaldo tem outros tipos de mediunidade, viu? Inclusive transfiguração. Já teve do espírito de Joana de Ângeles, né? Você vê o rosto de Joana, né? Essas são as mais conhecidas, né? Psicografia é a que permite a comunicação de espírito através da escrita. O espírito se utiliza no caso do aparelho
motor do médium, né? Ele comanda o desenho e o médium escreve, né? Psicometria, né? A psicometria são aqueles médiuns que têm a capacidade de perceber sentimentos, a história, o que aconteceu com uma pessoa ao tocar um objeto. Nos Estados Unidos, eles usam esses médiuns para tentar desvendar crimes, muitas vezes, né? Esses médiuns de psicometria. A gente vai fazer também isso aí, a psicografia, a psicofonia, a gente vai ter, e também a psicometria na nossa mediúnica, né? Então, constatou-se que, colocando na fronte de algumas pessoas um objeto qualquer, essas conseguiam descrever a sua história, detalhando fatos e circunstâncias a ele relacionados, desde ambientes e cenas ligadas à sua existência, em diversas épocas, até caráter que tiverem em seu poder, até o caráter que tiverem em seu poder. Como é a pessoa, né? O caráter da pessoa. Então, a gente vai fazer isso aqui da psicometria, é bem legal, e já tivemos alunos que conseguiram descrever exatamente o que tinha dentro da caixa. E o sentimento que aquilo trazia, inclusive. Bem legal. Psicopictografia, outro que a gente vai ter um momento aqui na nossa mediúnica da psicopictografia. Certo? É a aptidão mediúnica onde o médium produz, né, telas, pinturas. E o que é muito interessante dessas pinturas mediúnicas é que a velocidade com que elas são produzidas, né? E alguém sabe por quê? Hã? Ele pinta com muita rapidez, né? Não se misturam. Por que será? É porque o quadro já está plasmado no plano espiritual. Ele já está pronto, né? E já teve artistas, pintores, analisando a técnica, né? Diz que jamais conseguiriam pintar naquela velocidade utilizando aquela técnica, aquele quadro, né? E eles fazem em minutos. É muito interessante. A gente vai ter um momento assim, é o momento mais empolgante da mediúnica, é a psicopictografia. Porque você traz esses espíritos ligados à arte. Então, a vibração é maravilhosa. Né? É bem bacana. Aí, medrado, né? Essa é a imagem de medrado, uma pintura. Intuição. Aí, ó, que o colega falou. Pode ser um pressentimento que se demonstra mediante as experiências do espírito, nesta encarnação e outras, que se apresentam mediante situações adversas da vida, em todas as suas dimensões. Isso é conteúdo nosso. Acontece algo, eu sei como agir, o que eu vou falar, vem para mim a ideia do que fazer, porque eu já tenho esse conhecimento, já está dentro de mim. Certo? Isso é intuição. A inspiração é aquilo que vem de fora. É quando a gente fala assim, fulano me inspirou, né? Tal artista, uma pessoa conhecida, alguém, é a inspiração, é aquilo que chega para você de outra pessoa, certo? Vamos lá. Vidência. A vidência ou visão espiritual é a faculdade de ver além das possibilidades visuais ordinárias, ou seja, a nossa visão aqui do plano espiritual, certo? Tanto na dimensão espiritual quanto na física. O detalhe, a mediunidade ela ocorre em outro plano também. Então, quando eu desencarno e vou para uma determinada faixa vibratória, para eu me comunicar com outra é através da mediunidade também. Certo? Pode ocorrer perfeitamente acordado ou conservando as lembranças. Tem pessoas que têm, né, conseguem relembrar, ficar consciente o tempo inteiro, né, da comunicação, da visão, né? Audiência, faculdade que permite ao médium escutar no campo fluídico sons produzidos no ambiente espiritual. Ela pode ser interna ou externa. Interna, você tem a impressão que está realmente, né, dentro da cabeça. E a externa, você ouve como se alguém estivesse falando com você. Su. Rapidinho, porque já está no horário. Esses tipos de mediunidade pode ser aflorada a qualquer momento? Sim. Sim. Mais de uma, inclusive. Mas para isso a gente tem que buscar ou
Mesmo que a gente esteja solto, sem estudar, ela pode vir? Pode nas duas coisas. Né? Como você pode também desenvolver ela. Já pode vir de forma mais natural. Obrigada. Desdobramento. Bom, a gente já viu que desdobramento é anímico. Você desdobra, independente de ter influência de um espírito, não. Mas pode se tornar mediúnico a partir do momento em que meu desdobramento eu faço algum encontro com uma pessoa, né? E vou encontrar, desdobro no plano espiritual e encontro alguém. Então ele passa a ser um desdobramento, né, mediúnico. Aqui só para a gente fechar agora, são só reflexões, né? A mediunidade faz parte da nossa vida cotidiana e pode ser percebida. No trabalho, quando temos ideias e soluções que surgem de forma repentina, na premonição materna que sente quando um filho está em apuro, no sentimento de que não devemos fazer determinadas coisas ou ir a determinados locais, na percepção da energia em ambientes e pessoas. Foi a pergunta que você fez para mim. Pode. Na criança que brinca com seu amigo imaginário, na conexão quando pensamos em pessoas distantes que nos retornam quase que imediatamente, num abraço que traz conforto e bem-estar, no artista que pinta um quadro, compõe uma música, escreve uma peça de teatro ou modela a sua escultura. Vou voltar aqui. Pronto. Gente, ela me fez uma pergunta aqui, e eu rapidinho vou passar aqui para dizer que o nosso processo de naturalização e o nosso processo de construção da nossa própria mediunidade, de evoluir com isso, né, de conquistar cada vez mais, né, o domínio dessa ferramenta, vem e parte disso. Primeiro, se apropriar dela e entender que ela existe, que ela é sua. Segundo, o conhecimento através do estudo, porque, como ele falou, um médium que não estuda é o médium que está à deriva. Né? E demais, prática, porque também é prática, praticar, desenvolver, se dispor a estar aqui. Né? Se dispor ao contato, não ter medo, entender que isso não tem... Todos os medos que colocam no nosso imaginário vêm através de todas aquelas experiências aos longos das nossas encarnações. E que a mediunidade não é para ter medo, é para ser compreendida, assimilada e integrada como uma ferramenta de aprendizado do espírito que nós somos. Certo? Eu agradeço a vocês a noite de hoje. Espero que tenha esclarecido algumas coisas. É muito conteúdo, viu, gente? Não é fácil dar conta de tudo isso, não.